Amada congregação do Senhor Jesus Cristo e amados irmãos que estão também assistindo de casa pela internet, hoje avançaremos no assunto do sacramento do Santo Batismo. Ouvimos uma pregação sobre o batismo semana passada, onde podemos dar ênfase ao significado do batismo, pegando como base o texto de Romanos capítulo 6. E abordaremos um tema peculiar e bíblico, mas tendo em vista a quantidade de protestantes no mundo que simplesmente o ignoram, é um tema que não é muito amado. Este tema é mal compreendido por boa parte dos cristãos hoje, porque lhes falta boa teologia, mas por outro lado, há com certeza uma ignorância proposital, porque muitos cristãos olham para as Escrituras como sendo o livro de suas justificativas teológicas, e claramente desejam que a Santa Palavra de Deus fale o que querem e como querem. E não é assim que a teologia fiel, bíblica, ela nasce. Ela não se impõe à Escritura. Nós não formulamos primeiro os nossos pensamentos para depois procurarmos base bíblica para isso. É totalmente ao contrário. As nossas doutrinas nascem da própria Escritura. Elas vêm de lá. São exposições fiéis da Palavra de Deus. O assunto de hoje é justamente, irmãos, sobre o batismo dos filhos dos crentes. A pergunta 74 de nosso catecismo teria um não, na verdade tem um não muito grande da maioria dos evangélicos hoje. Mas nós cristãos genuinamente reformados preferimos, por razões primeiramente bíblicas e depois históricas, manter essa verdade, confessar essa verdade acerca do batismo de nossos filhos, das crianças pequenas. Mas vamos então observar aqui a pergunta 74 do nosso catecismo, que diz bem assim: as crianças pequenas devem ser batizadas? Essa é a pergunta 74 do dia do Senhor 27. As crianças pequenas devem ser batizadas? O que a maioria diria hoje? É óbvio que não, Elas não podem exercer fé, compreensão e assumir publicamente, conscientemente a sua fé, então elas não poderiam ser batizadas. Mas nós o que respondemos? Essa é a resposta do nosso catecismo. Sim, as crianças, assim como os adultos, pertencem à aliança e à igreja de Deus. Através do sangue de Cristo lhes são prometidos, da mesma forma que aos adultos, a redenção do pecado e o Espírito Santo que opera a fé. Assim, as crianças, por meio do batismo, como sinal da aliança, devem ser enxertadas na igreja de Cristo e distinguidas dos filhos dos incrédulos. Na velha aliança, isso era feito pela circuncisão, que na nova aliança foi substituída pela instituição do batismo. Então, nós vamos refletir sobre essa verdade hoje, irmãos. Eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias, no Salmos 22, Salmo de número 22. Os irmãos também em casa, por favor, acompanhem com suas Bíblias, Salmo de número 22. É apenas um pouquinho extenso, mas eu quero fazer a leitura do Salmo completo. E depois vou justificar, por que eu estou usando esse Salmo para expor essa doutrina e explicar sobre o batismo de nossos filhos. Salmos 22. Diz bem assim a palavra do Senhor: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e maneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és que me fez nascer e me preservaste quando eu ainda ao seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge.
Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro. E a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha. Apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos descendentes de Jacó, reverenciai-o, vós todos posteridade de Israel, pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Até aqui, meus irmãos. Vamos entender o porquê que eu estou usando esse salmo para falar sobre o batismo de nossos filhos, das crianças pequenas. O Salmo 22 é riquíssimo em seu conteúdo profético. Se os irmãos puderem apenas lembrar na leitura, já muitas porções, não é, dos evangelhos está aqui nesse salmo, de maneira profética. Pois em uma oração simples, por auxílio, aprendemos sobre 3 assuntos básicos do evangelho. Primeiro, aprendemos sobre Cristo em seus clamores na cruz. Não é assim que o salmo começa? Deus meu, por que me desamparaste? É o clamor que Cristo dá na cruz, não é? Está registrado isso em Mateus capítulo 27 e verso 46. Esse é um clamor de Cristo, que o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, não é? Ele falou, ele registrou. E isto, na verdade, irmãos, nós podemos ver nesse salmo com riqueza de detalhes, porque se observarmos bem, o verso 1 começa dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E ele continua a falar sobre o seu sofrimento. O que ele diz, não é? A ti clamaram e se livraram. No verso 5, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas o que ele diz ele mesmo? Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Isso nos remete, por exemplo, não é, ao testemunho de Isaías capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? É o que vimos, não é? É o que podemos testemunhar no Santo Evangelho, na vida de Jesus Cristo. Ele fala: todos, no verso 7, os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e maneiam a cabeça. Confiou no Senhor? Livre-o, salve-o, pois nele tem prazer. Não é? É assim que nós observamos. Não somente aqui, mas, por exemplo, irmãos, no verso 16, nós temos de maneira bastante clara, mas, não é, uma mensagem ou uma profecia acerca de Jesus Cristo. Por quê? O verso 16 ele fala bem assim: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Olha o que ele diz: traspassaram-me as mãos e os pés. Cristo foi crucificado assim, não é? Preso pelas mãos e os pés. São as expressões tão profundas que nós temos aqui
neste salmo. Verso 18 ele diz: repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Foi justamente o que aconteceu com Cristo ali, crucificado e humilhado pelos homens, sendo reconhecido como maldito de Deus. É o que vemos nesse salmo. Segundo, aprendemos sobre as bênçãos da aliança sobre os filhos dos crentes. Porque no verso 10, por exemplo, o que o salmista ele demonstra aqui é a confiança de que ele tinha, não é? De que ele sempre pertenceu a Deus, desde o seu nascimento. Ele fala: a ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Então vemos aqui nesse salmo, irmãos, a expressão clara, não é, de que os filhos da aliança pertencem a Deus desde o seu nascimento, desde o ventre de suas mães. É como Cristo nos ensina nos evangelhos. Lucas 18, verso 16, ele fala aos seus discípulos: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. E terceiro, aprendemos sobre a bênção prometida a Abraão, que é o próprio evangelho. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É o que nós vemos em Gênesis 12, é o que é ratificado em Gênesis 15, é o que é ainda mais esclarecido em Gênesis 17. Vemos isso nesse salmo, não é? Neste salmo é o que o salmista canta. Ele fala: lembrar-se-ão, verso 27, lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. É o que o salmista diz aqui. São muitas informações sobre o evangelho nesse salmo. Pergunta aos irmãos então: é coincidência, não é, que no mesmo salmo encontremos a promessa feita a Abraão de que Deus salvaria os gentios por meio da fé, através do prometido, ou seja, Jesus Cristo? É coincidência que nós encontremos isso nesse salmo, não é? Ao mesmo tempo que nós encontramos também a bênção ou a verdade sobre o fato de que os filhos da aliança, os filhos dos crentes pertencem a Deus desde o seu nascimento. E ao mesmo tempo observemos também, irmãos, o sofrimento daquele que pagou o preço, não é, para nos incluir na aliança, por meio da fé que ele mesmo nos deu. Será que é coincidência que nós encontremos tudo isso neste salmo? Nós sabemos que não é coincidência, irmãos. Somos cristãos reformados, prezamos pela palavra de Deus e, portanto, nós cremos e confessamos que Deus é soberano sobre a história. Não existe coincidências. E esta é a riqueza deste salmo. Eu realmente quero dar ênfase ao verso 10, onde nós lemos, não é, que o salmista diz que a ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Mas todos os demais assuntos desse salmo estarão sendo citados aqui, porque são todos ligados, não é, ao pacto, não podem ser separados deste pacto. Portanto, a primeira parte do nosso sermão é justamente essa: os filhos dos crentes devem ser batizados? Essa é a pergunta. A pergunta 74 do nosso catecismo. Os filhos dos crentes devem ser batizados? É uma pergunta importante para nós, porque nós sabemos que boa parte dos cristãos protestantes negam essa bênção aos seus filhos, criam uma nova forma de interpretação. A pergunta então é: os nossos filhos pequenos, os nossos bebês, devem ser batizados? Antes de tudo, precisamos então compreender a natureza do batismo, porque uma coisa que não se fala é sobre isso. Se fala de forma, não é? Se vai ser por imersão, ou por aspersão, ou por efusão. Se fala da idade, se bebê ou somente adulto, quando puder professar a fé. Mas as pessoas geralmente não falam sobre a natureza do batismo. E esse é um problema terrível, não é? Que conduz ao erro. Se nós não compreendemos o que o batismo é, fica difícil de entender em quem devemos aplicá-lo. O batismo, então, é compreendido por boa parte dos cristãos como sendo algo próprio do homem. É algo que fala sobre a atitude do homem que busca o compromisso com Cristo. Foi isto que eu, por exemplo, acreditei durante muitos anos da minha vida. Foi isso também que eu ouvi até de outros irmãos e até de pastores que, quando souberam que eu estava abraçando a fé reformada, não é, vieram dizer: mas as crianças, elas não creem, elas não podem assumir publicamente a sua fé e o compromisso na igreja com Cristo. Como vamos batizar crianças? Eu ouvi isso muitas vezes.
E é justamente isso que, por exemplo, a Confissão de Fé Batista de 1686 ensina no capítulo 29. Eu quero ler, o artigo 1 do capítulo 29 da Confissão de Fé Batista de 1686, para que os irmãos possam compreender como eles definem o batismo, historicamente falando. E então notarmos a grande diferença que é um batismo realmente bíblico, que é no pacto. Diz bem assim o artigo 1 do capítulo 29 da Confissão de Fé Batista. O batismo é uma ordenança do Novo Testamento, instituída por Cristo para ser, para a pessoa batizada, um sinal de sua comunhão com Cristo, na sua morte e ressurreição, de sua união com Ele, da remissão dos pecados, da consagração da pessoa a Deus através de Jesus Cristo para viver e andar em novidade de vida. Nós podemos realmente observar esse texto da Confissão de Fé Batista e perceber que, realmente, para eles, no geral, os evangélicos, eles entendem que o batismo é basicamente uma ação humana. É a atitude do homem, de assumir a fé em Jesus Cristo, assumir publicamente o seu compromisso com Cristo. Vem, nesse sentido, como uma atitude do próprio homem. Embora Cristo tenha instituído o batismo, ele instituiu, é uma ordenança, mas o homem acaba assumindo isso como sendo simplesmente a sua confissão de fé e a sua atitude. Esta confissão autenticamente batista aborda o batismo apenas como uma ordenança e também como um sinal de comunhão com Cristo buscado pelo próprio homem, apenas como uma pública profissão de fé do crente em Jesus Cristo. Mas agora observemos uma autêntica confissão reformada que tem uma estrutura parecida, porque na verdade foi usada para constituir ou compor a Confissão de Fé Batista, que é a Confissão de Fé de Westminster. Então a Confissão de Fé Batista vem depois da Confissão de Fé de Westminster. Se os irmãos puderem fazer uma pesquisa depois, vão perceber que a estrutura é a mesma. Basicamente o documento é quase todo igual, mas quando se fala do pacto, daquilo que é tão essencial na Escritura, isso é completamente alterado, inclusive quando se fala do batismo. A Confissão de Fé de Westminster, então, que é um documento realmente reformado, capítulo 28 do Santo Batismo nos diz bem assim, no artigo 1: o batismo é um sacramento do Novo Testamento. Veja como são diferentes, Como começa aqui a Confissão de Fé Batista, dizendo bem assim: o batismo é uma ordenança do Novo Testamento. E na Confissão de Fé de Westminster diz: o batismo é um sacramento do Novo Testamento. Isso tem diferença e muito. Tem muita diferença, Instituído por Cristo, não só para solenemente admitir à Igreja de Deus a pessoa batizada, mas também, veja, de cara, a convicção batista, como está nas confissões, de que o batismo é justamente isso, de que o batismo simplesmente é isso, a maneira como a pessoa é admitida à Igreja de Deus. Ela busca isso, E é isso que eles limitam, É simplesmente isso, o batismo é isso para eles. Porém, irmãos, na Confissão de Fé de Westminster, o que nós vemos? Algo bem diferente, bem mais completo, porque fala bem assim: o batismo é um sacramento do Novo Testamento, instituído por Cristo, não só. Então o batismo não fala de uma coisa só. Não fala de uma coisa só. Então, não só para solenemente admitir à igreja a pessoa batizada, mas também para servir-lhe de sinal e selo do pacto da graça. Não tem isso na Confissão de Fé Batista. Para também servir de sinal e selo do pacto da graça, de sua união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus por Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. Este sacramento, segundo a ordenação de Cristo, há de continuar em sua igreja até ao fim do mundo. Veja como a Confissão de Fé de Westminster, é tão mais completa e mais fiel a toda a unidade revelacional. É isso que estamos aprendendo, por exemplo, no nosso catecismo hoje, no dia do Senhor, 26 e 27. É isso que aprendemos também na Confissão Belga. Irmãos, esses são documentos realmente reformados. As 6 formas de unidade e os padrões de fé de Westminster são fiéis, ensinam, na verdade, o Evangelho de maneira correta, bíblica, fiel.
Isso realmente é muito importante para nós, irmãos. Muito importante. Nos ensinando que o batismo tem uma aplicação não só para os adultos que creem, mas também para as crianças. Afinal de contas, então, qual é a natureza do batismo? É sinal de Deus ou do homem o batismo? Que existe a atitude humana dos chamados para expressarem a fé em Jesus Cristo, isso é claro. Mas o batismo é essencialmente e primeiramente sinal de Deus para o homem, e não o contrário. É isso que nós temos que começar a compreender. O batismo então é sinal de Deus para o homem. O batismo é uma ordenança de Cristo? Sim, isso está correto. Cristo ordenou que pessoas fossem batizadas. Isso é um fato. Mas Ele ordenou que na grande comissão as pessoas fossem batizadas para quê? Qual o propósito disso? Apenas para se comprometerem com Cristo em uma nova vida? Ou também para pertencerem a Cristo, pactualmente falando? Irmãos, o significado do batismo, pelo próprio uso, é muito claro. Romanos 6, por exemplo, nos ensina claramente o que significa o batismo. E nos exorta a assumir a vida, não é, de um batizado, a vida daquilo que o batismo significa e simboliza. Sim, irmãos, o batismo aponta para um novo nascimento, mas a natureza do batismo está em sua instituição e não na sua aplicação, ou na aplicação dos elementos. E o que aprendemos na instituição do batismo, então? Basta ler o texto de Mateus 28, verso 19, quando Cristo institui o batismo. Ele fala: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A ordenança de Cristo é batizar em nome do Deus triuno. Isto é, o batismo não é apenas um sinal de compromisso com Cristo, mas é sinal de pertencimento a Cristo, de pertencimento a Deus. E isso é essencial na própria instituição do batismo. É um sacramento. Infelizmente, algo negado, irmãos, por boa parte dos cristãos. A natureza do batismo é esta: não apenas batizai para, mas em nome de. É isso que o batismo é. Essa é a sua natureza. Batizado em nome do Deus triuno. Quando nós olhamos para o Evangelho, quando observamos a instituição do batismo, não é? E como nós somos identificados com Cristo no batismo, não só pensando em sua morte e ressurreição, mas também em nossa ligação a Ele como sendo o nosso Rei, como sendo, na verdade, súditos do seu reino, como pertencendo ao Senhor, nós podemos compreender então que o batismo, tal como a circuncisão foi, é um selo, um sinal da aliança da graça. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele esclarece a natureza do batismo para nós, nos dando uma referência maravilhosa que coaduna com a ordenação de Jesus Cristo. É tão maravilhoso você poder olhar para toda a Escritura e perceber como uma coisa está ligada à outra, como um autor ele acaba explicando aquilo que outro autor disse. O apóstolo Paulo diz: também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses capítulo 2, verso 10 a 12. Basicamente o que Paulo ensinou em Romanos 6 sobre o significado e aplicação do batismo, ele ensina aqui, nesse mesmo texto, mas dessa vez chamando o batismo de a circuncisão de Cristo. Esta é a mensagem, irmãos, que centraliza a Cristo. Esse é o propósito de Colossenses capítulo 1, por exemplo. Tudo é nele. Inclusive se justifica o porquê não precisamos de circuncisão feita por mãos, porque se estamos em Cristo, nele fomos circuncidados. É o que Paulo está ensinando aqui. E qual é o sinal externo
Não é? Qual é o símbolo ou o sinal desta circuncisão de Cristo? É o batismo. É o que ele fala no texto de Colossenses. Agora, o que isso significa? Que precisamos então ser circuncidados. Se somos de Deus, então temos que ser circuncidados. Não faz sentido a não circuncisão para os filhos de Deus. Essa ideia de não circuncisão não tem o menor sentido. O abandono da circuncisão é uma prática que rompe completamente com a unidade revelacional. Não faz sentido na história da redenção o abandono da circuncisão. Não é? Por isso que em Colossenses Paulo ensina a igreja a olhar para Cristo. Inclusive a própria circuncisão ordenada a Abraão, não é? Essa mesma circuncisão que o Senhor ordenou a Abraão, nos faz uma ligação perfeita, irmãos. Porque aponta para Cristo. Por exemplo, Paulo fala em Gálatas capítulo 3, não é? Ele diz bem assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falam de muitos, porém de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Ou seja, Paulo também aqui em Gálatas, ele aponta para Cristo. Ele fala, veja, o que Deus disse a Abraão, referia-se a Cristo. Não é? Referia-se somente ao Senhor Jesus Cristo. É para ele que a circuncisão ordenada a Abraão apontava. A circuncisão, então, no prepúcio, era um tipo de que Deus, não é? Um tipo de que Deus faria pelo Espírito Santo em nós. Ou seja, de maneira tipológica, podemos olhar para a circuncisão ordenada a Abraão e perceber que aquela circuncisão apontava diretamente para o que o Espírito Santo faria ao coração dos seus filhos. No verso 11 de Colossenses 3, ele diz, nele também fostes circuncidados. E em Gálatas capítulo 3, verso 27, ele diz, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Faça uma ligação do texto de Colossenses, nele também fostes circuncidados, nele, não é? E em Cristo, todos os que foram batizados em Cristo, de Cristo foram revestidos. Ou seja, essa linguagem de em Cristo refere-se justamente a ele ser o nosso cabeça pactual. Então, nele, estando nele como membro de seu corpo, não é? Nele nós fomos circuncidados. Agora, irmãos, antes de passar para a segunda parte, eu pergunto aos irmãos, se a circuncisão ordenada a Abraão, que apontava para a circuncisão de Cristo, foi administrada em Abraão, o crente, e em seus filhos pequenos que não criam, não é? Ainda, como um cristão que, tendo recebido a circuncisão de Cristo, pode negá-la aos seus próprios filhos? Isso não tem sentido. Esse rompimento, ele quebra essa unidade revelacional. Se Deus mandou marcar os adultos e as crianças com a circuncisão feita com mãos, como sinal de que pertenciam a Deus, como negarmos esta bênção aos nossos filhos? Por acaso nossos filhos hoje, como cristãos, pertencem menos a Deus? Será que os nossos filhos, não é? Eles pertencem menos a Deus do que os filhos imediatos de Abraão? É uma questão de reflexão sincera, irmãos. Não é? Qual evangélico hoje, que tem seus bebezinhos em suas mãos, dirá que seus pequeninos não pertencem a Deus? Quem, em sã consciência, se dizendo crente, vai dizer que seus filhos não pertencem a Deus? Se alguém ousar dizer, por exemplo, seus filhos não pertencem a Deus, qualquer um ficaria ofendido. Qualquer um desses que negam o batismo para os filhos. Se alguém disser, seus filhos não são do Senhor, eles não pertencem ao Senhor, as pessoas ficarão ofendidas, vão querer defender que os seus filhos são do Senhor e pronto. Então os que negam o santo batismo aos seus filhos, não é? Eles criam os seus filhos com a ética cristã. Eles levam seus filhos para a igreja, eles ensinam seus filhos a orar, a ler a Bíblia. Ensinam a essas crianças que são filhos de Abraão pela fé, mas negam-lhes a circuncisão. Negam-lhes a marca deste pertencimento. Não são marcadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles apenas apresentam seus filhos, não é? Apenas apresentam seus filhos
de que seus filhos pertencem a Deus. Eles querem dizer isso com essa apresentação. Mas a apresentação de um filho na igreja não é sinal de que eles pertencem a Deus. Isso não é um sacramento. Entende? Não é um sacramento. Cristo foi apresentado no templo. Era a ordem do Senhor que eles fossem apresentados. Mas em seguida ele foi circuncidado como um filho da aliança. Então pergunto mais uma vez aos irmãos: Deus ordenou a circuncisão a Abraão e aos seus filhos. Quem são os filhos de Abraão então? Deus ordenou a circuncisão a Abraão e aos seus filhos. A pergunta é: quem são os filhos de Abraão? Do que Deus está falando em sua promessa em Gênesis capítulo 12, capítulo 15 e capítulo 17? Os descendentes biológicos de Abraão? É a isso que o Senhor se referia? Porque se na história da redenção os descendentes verdadeiros, isto é, os filhos da promessa, são os próprios judeus, só porque são judeus, então Moisés e Paulo entram em uma contradição terrível. Se o foco então é na descendência física de Abraão, se a estes que a promessa se refere, então Paulo e Moisés, ou o Antigo Testamento, estão em uma contradição terrível. Porque Paulo, que era judeu, ensinou completamente ao contrário. Em Romanos 9, versos 6 a 8, ele diz: e nem pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. É interessante entender que israelita aqui é tomado como sendo uma expressão, o nome de quem pertence à aliança de Deus, de quem é filho de Deus, de quem é descendente de Abraão de verdade. Entende? Então tem o israelita e, como se usa o nome moderno, o israelense. É diferente. Israelita é uma referência a membro da igreja, a membro do pacto, não é? A quem são os filhos verdadeiros de Abraão. Por isso que ele diz bem aqui: olha, nem todos que nasceram, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. E então ele vai dizer aqui ainda mais: nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. A Escritura é muito clara com relação a isso. Paulo não deixa margem para nenhuma interpretação contrária a essa. Ele está dizendo de maneira bastante clara que os filhos de Abraão, os verdadeiros filhos de Abraão, a quem foram feitas as promessas, não são os judeus só por serem judeus. Mas os filhos da promessa são aqueles que o Senhor daria a Abraão como crentes, que teriam a fé que Abraão teve. Ou seja, não está ligado nesse sentido aos judeus, especificamente falando. A igreja tem esses dois aspectos claros. A igreja é ao mesmo tempo universal, é a igreja de Cristo, a igreja completa de Cristo, mas também a igreja se manifesta de maneira local, física. E é claro que Israel, comunidade, nação de Israel, é a referência à igreja local, à igreja física. E em Israel, igreja local e física, estavam também os verdadeiros israelitas, os filhos de Abraão, os herdeiros da promessa. E esses não estavam como descendentes de Abraão porque eram de Israel, porque não eram judeus, não, mas porque eram crentes. A mesma realidade é aplicada em nós. Por isso a pergunta, irmãos: se nós é quem somos filhos de Abraão, se nós é quem somos os herdeiros da promessa, como Paulo também fala em Gálatas capítulo 3, como podemos negar o sinal da aliança ordenado a Abraão e aos seus descendentes, se nós é que somos os descendentes? Isso não tem o menor sentido. Por isso, irmãos, é justamente por isso, porque a Escritura revela que os crentes é que são filhos de Abraão, e os crentes não estão limitados a barreiras sociais ou então a barreiras étnicas. Não tem a ver com você ser de Israel, não tem a ver com questões nacionais. Os crentes estão além disso. Eles são filhos de Abraão pela fé.
Se essa é a verdade, porque a Escritura ensina isso, então nós cristãos também temos a obrigação pactual de levar nossos filhos ao santo batismo. Porque Deus ordenou isso a Abraão e aos seus descendentes. E Paulo diz que os descendentes de Abraão são os da fé e não os que são de nacionalidade israelense. E por que temos então essa obrigação? Porque, como bem disse o salmista, inspirado na aliança, pertencemos a Deus desde o nosso nascimento. Quando se nasce no seio da igreja, quando os pais são cristãos, não nascemos de fora. Quando nasce uma criança, filha de crente, essa criança pertence à aliança e, portanto, pertence a Deus. Eles não nascem fora e depois chegam para junto da igreja. Isso não tem sentido, não tem aplicação nenhuma na Escritura. É por isso que o salmista vai dizer: contudo, no verso 9 e 10, contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste estando eu ainda no seio de minha mãe. E o que ele diz aqui realmente é maravilhoso: a ti me entreguei desde o meu nascimento. Ah, não, mas para quem está ligado apenas na questão da... Não, tem que crer e aí a gente tem que ver essa fé acontecendo aí, a profissão pública de fé, porque senão não funciona. Como é que funciona isso aqui então, esse texto? O salmista dizendo: a ti me entreguei desde o meu nascimento. E o que ele diz aqui ainda mais: desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Essa é a verdade bíblica, irmãos. Este é o Deus da aliança. Por acaso não é esta a promessa que Deus fez a Abraão? Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti. Imagine essa conversa, esse diálogo de Deus com Abraão. Abraão, eu te chamei, Abraão, eu te dei propósito, eu vou estabelecer a minha aliança entre mim e ti. Mas ele não para por aqui, ele continua dizendo: e a tua descendência no decurso das suas gerações, a aliança perpétua, para ser o teu Deus e o da tua descendência. Deus disse e prometeu a Abraão: eu serei o teu Deus. A minha aliança com você é essa, Abraão: eu serei o teu Deus, mas eu também tenho uma aliança com os teus descendentes, isto é, os da promessa. Eu vou ser o seu Deus e o Deus deles também. É por isso que o salmista diz isso, não é? Desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Essa é a compreensão aqui do salmo. Pois bem, o salmista só estava afirmando o conhecimento básico que um membro da aliança autêntico tinha. Um genuíno filho de Deus, alguém que está ali como membro da aliança, não é? Aquele que faz parte do remanescente fiel, que crê no Senhor de verdade, sabe que nasceu na aliança, que desde o ventre de sua mãe pertencia ao Senhor. Como membros da nova aliança, irmãos, nossos filhos também pertencem a Deus. Fomos batizados em nome do Deus triuno e temos a mesma obrigação solene de conduzir nossos filhos a receber o sinal desta aliança com Deus, a circuncisão, como marca de que Deus é fiel à sua promessa e que pertencemos a Ele graciosamente neste pacto. Ou seja, Deus ordenou a Abraão que ele e seus filhos fossem circuncidados como sinal dessa aliança, como sinal dessa promessa. Essa obrigação de circuncidar os nossos filhos também permanece. Hoje nós temos que conduzir nossos filhos também à circuncisão. Essa é a verdade. Porque os filhos dos crentes pertencem ao Senhor. É o que vemos claramente no ensino que Jesus trouxe, por exemplo. Nós lemos, não é? Em Mateus 19, verso 14. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. É deles, desses pequeninos que são o reino dos céus. Não indiscriminadamente. Na verdade, Jesus está falando aqui no contexto da aliança, como o filho da aliança, o descendente de Abraão. Ora, Jesus fala que das criancinhas que não podem crer, é o que está dizendo aqui. Ele fala das criancinhas que não podem crer que o reino dos céus é delas. Não é? Tanto como ele falou ao centurião romano que creu nele.
Nem mesmo em Israel eu encontrei uma fé como essa. E o que ele fala mais em Mateus 8, verso 11, ele fala: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ué, quer dizer que Jesus estava, por exemplo, falando sério com o centurião e dizendo ali, diante de judeus, não é, de israelitas, que muitos viriam do Oriente e do Ocidente, isto é, gentios viriam e se assentariam à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, ou seja, teriam Abraão, Isaque e Jacó como seus patriarcas. Mas quando ele falou das crianças, estava brincando, por acaso? Ele falou sério com o centurião, ele falou sério com os gentios que creriam em Jesus Cristo e seriam então membros da aliança, mas falou brincando com as crianças? Os gentios que creem são membros da aliança e as crianças não são? Em ambos os casos, ele diz que dos tais é o reino dos céus. Em ambos os casos, ele está dizendo, primeiro, das crianças é o reino dos céus, e depois, os gentios que creem herdarão o reino dos céus. É isso que Jesus está ensinando aqui. E essa verdade é o que Paulo ensina em Efésios capítulo 2. Do verso 11 ao 13 nós lemos bem assim: portanto, lembrai-vos, agora falando aos gentios, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Percebam que Cristo fala de separação no passado. Vocês estavam naquele tempo separados de Israel. Vocês não eram oficialmente descendentes de Abraão. Vocês não eram reconhecidos como membros da aliança, como tendo Abraão como seu patriarca também. Naquele tempo, não é? Separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, mais uma vez a linguagem pactual, em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Cristo, não é? E ainda fala no verso 19: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Entende, irmãos, a ligação aqui? Paulo, bem como Cristo, está dizendo, veja, a promessa não se referia àquele que nasceu em Israel, nação. A promessa se refere aos crentes. Por isso, por meio de Cristo, pelo sangue de Cristo, pela fé nele, as paredes de separação foram rompidas, porque elas não têm sentido na economia da redenção, da salvação. Elas eram uma limitação temporal necessária para instruir a igreja. Mas quando Cristo, o prometido, o descendente de Abraão, veio, tudo isso foi derrubado. Jesus ensina exatamente isso, então, em Mateus capítulo 8, que os gentios seriam aproximados e seriam membros da aliança, tendo como patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Abraão recebeu as promessas e a ordem de circuncidar os seus filhos, pequenos, com 8 dias de nascidos. Nós somos filhos de Abraão, não deveríamos também circuncidar os nossos filhos? Não tem como você fugir dessa lógica. A Escritura nos leva para isso, irmãos. Quando se nega, não é, por exemplo, o batismo dos filhos, tem que haver uma explicação, não é? E essa explicação na Bíblia não existe. Não existe. Toda tentativa é uma forçação de barra, porque rompe, não é, com a lógica da vida da igreja, da revelação progressiva de Deus, completamente. Abraão recebeu as promessas e a ordem de circuncidar. Nós recebemos também a mesma ordem. Porém, o filho de Abraão, que é Jesus Cristo, nesse sentido, o descendente, já veio. E agora a circuncisão é dele. Agora a circuncisão não é mais feita com mãos, como no caso da antiga aliança, mas agora nele há uma nova circuncisão, que é justamente simbolizada no batismo, na instituição do batismo, que é a circuncisão de Cristo.
Quando nós olhamos então para toda a Escritura, não há como fugir dessa realidade. A Escritura só nos conduz a isso. É necessário, eu sei que alguns fazem isso, usar algum versículo isolado, tirá-lo de toda essa economia da redenção, tirá-lo completamente desse pano de fundo revelacional que é o pacto de Deus. Então, tirando esse versículo, eles vão usar esse versículo, como por exemplo em Hebreus, não é? Mudando o sacerdote, muda-se a lei. Então pega-se um texto isolado e com esse texto isolado destroem toda uma construção pactual que Deus nos deu por sua revelação. Isso não tem o menor sentido ou aplicação na Escritura. Eu quero partir para a parte final da nossa pregação. Eu dei ênfase a essa compreensão agora, mas eu quero agora dar ênfase, irmãos, ao fato de que o batismo que tantas pessoas combatem, o batismo de nossos filhos, não é? Como um todo, é símbolo do amor de Deus por nós e por nossos filhos. Deus nos chama, mas Ele não abandona os nossos pequeninos. O que vemos aqui, irmãos, é a bondade do Senhor. O amor de Deus é maravilhoso e muito bem esclarecido em sua palavra. Tal como no Éden, quando Deus foi até o pecador Adão, assim Deus foi também até o pecador Abraão e chamou soberanamente o pecador. E quando o chamou e fez com ele aliança, o justificou pela fé que ele mesmo deu ao se revelar, e se comprometeu solenemente em ser o Deus de Abraão, lhe ordenando um sinal dessa aliança, dessa promessa de que ele era o seu Deus e de que Abraão, a partir daquele momento, pertencia a Deus e não ao mundo. Isso é um amor maravilhoso que o Senhor revela. O que podemos fazer diante disso é dar graças a Deus por isso e agradecer ao Senhor, porque essa é a experiência de nossa vida. Nós estamos aqui e nós somos cristãos por causa disso, porque Deus veio até nós. Deus veio até nós, se revelou por meio de sua palavra e tem nos conduzido de acordo com a sua vontade. Alcançamos a sua graça, Ele nos derramou a sua graça. Já aqui, vemos que o sinal da aliança não vem de nós. Não é uma instituição humana, mas é um presente maravilhoso de Deus para nós. É um sinal de uma graça extravagante, maravilhosa, porque nos ensina a verdade sobre a nossa salvação, de que estávamos nus, vivendo sem significado em nossas vidas, porque pecamos contra Deus e fugimos dele, mas Ele veio até nós e fez uma aliança prometendo que iria nos salvar, e nos deu um sinal desta aliança, um selo, uma garantia de sua fidelidade. Por isso, irmãos, quando nós olhamos para o nosso batismo, podemos realmente compreendê-lo com alegria, como um sinal da fidelidade do Senhor, do que Ele prometeu, de que Ele nos salvaria. Mas Ele não deu isso apenas a Abraão, o crente, e a nós que cremos hoje. Suas promessas, a promessa do Espírito Santo habitando em nós, nos dando fé para a salvação, foi feita não só a Abraão, o crente, e não só a nós que cremos, mas como disse o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, não é? Ele disse, respondendo-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa é a promessa feita a Abraão. Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. A promessa de Deus para Abraão é justamente essa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como que as pessoas se tornam crentes, irmãos? Por uma questão de estudo? É por raciocínio puro? Vou fazer um curso de teologia, agora eu sou salvo. Não é assim que funciona. É o Espírito Santo que gera essa fé em nós. A promessa de Deus a Abraão, então, é que da mesma maneira que Ele fez com Abraão, isto é, lhe dando o Espírito Santo para que ele pudesse crer na promessa de Deus, ser justificado pela fé, Ele faria também a todas as famílias da terra. Essa é a promessa, e o apóstolo Pedro está respondendo aqui, não é, muito consciente da aliança, para vós outros, isto é, para vocês que estão ouvindo, vocês que creem, vocês que ouviram e se arrependeram.
Mas não só para vocês, para vossos filhos também. E não só para vossos filhos agora imediatos, mas para todos que estiverem longe, e a quanto o Senhor nosso Deus chamar. Essa é a promessa. Quando estivermos então pregando, e alguém crê no Evangelho, o que devemos dizer? Seja bem-vindo, irmãos. Irmão, não é? Seja bem-vindo. A promessa é para você que crê, não é? Você vai ser batizado agora porque você é crente. A promessa é para você. E eu posso perguntar, então, sim, e os filhos dessa pessoa? E os pequeninos dessa pessoa? Não. Ah, não, eles não. Eles não, não é? Você creu, então seja bem-vindo à comunidade. Você agora é um herdeiro das promessas. As promessas são para você que crê. E os meus filhos? Eles não, ainda é cedo. Um dia, quando eles crescerem e eles publicamente assumirem a sua fé e forem batizados, então as promessas serão para eles também. Como é que funciona isso? É promessa. Refere-se ao futuro. Eu tenho que deixar as crianças crescerem primeiro, para que elas se tornem a partir dali herdeiras da promessa. Isso não tem sentido, irmãos. Não tem sentido. Isso não tem aplicação nem no nosso contexto aqui. Quando não funciona muito bem, talvez aqui na cultura brasileira, mas geralmente as pessoas têm testamentos, não é? Pais que têm alguma posse fazem testamento para os seus filhos. Basicamente, os filhos são herdeiros dos pais. Ora, os filhos são seus herdeiros, nossos herdeiros, desde quando nascem ou somente quando forem adultos? Veja que não tem sentido isso aí, não é? Isso não tem aplicação nenhuma para nós. Acabamos excluindo então os filhos dessa bênção. Essa não foi por acaso a atitude dos discípulos também? Não é? Olha, conversar com Cristo aqui, ó, quem vem até Cristo é crente, viu? Se não for crente, não vem. Então, os pais vão até Cristo, levando os seus filhinhos de colo, os seus bebês, para que Cristo impusesse as mãos e os abençoasse. E os discípulos, de jeito nenhum. O que é que Jesus tem com criança? O que é que Jesus tem com criança? Ele tem conversa com crente, não é? Quem pode realmente crer nele? Alguém que possa, por própria conta, ir até Jesus Cristo. Alguém que possa clamar por ele e falar bem assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém que diga alguma coisa: Senhor, eu preciso de ti. Mas crianças não podem fazer nada, então afaste essas crianças daqui. A resposta de Cristo não foi essa, irmãos. Muito pelo contrário. O Senhor diz: deixai vir a mim os pequeninos. Não os embaraceis, porque deles é o reino dos céus. Dessas crianças, que são membros da aliança, é o reino de Deus. A promessa é para nós que cremos e para nossos filhos. Isso significa que Deus nos ama, por isso nos fez promessa, mas ama também aos nossos filhos. Ele ama os nossos pequeninos. Ele prometeu a eles o Espírito Santo. Prometeu a nós e a eles. A promessa do Espírito Santo está sobre nós e sobre nossos filhos. Por isso, irmãos, que devemos educar nossos filhos no caminho do Senhor, não por mera conveniência cultural, não é? É porque reformado é assim, não, mas porque eles pertencem à aliança de Deus, eles pertencem à igreja, as promessas também são para eles. Nossos filhos devem ser guiados através do ensino das Escrituras e do testemunho. É assim que o Senhor ordena aos filhos da aliança. Eles devem saber que Deus ama, que Deus os ama. E isso é uma bênção da aliança. Nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, que Deus ama os nossos filhos. Eu não posso dizer para o mundano que Deus o ama. Deus os ama. Não. Eu tenho que aprender, veja, se eu vou dizer assim, olha, Jesus te ama, eu tenho que explicar isso muito bem detalhadamente. E como é que Deus ama pessoas que Ele vai mandar para o inferno? O ponto é, Deus ama a sua criação, claro, nesse sentido Ele ama qualquer pessoa que está lá fora. Mas esse é um amor por sua criação. O amor que a Escritura nos ensina é um amor pactual. Deus nos ama de maneira especial, como filhos. Isso não é para todo mundo. É para quem crê no Evangelho.
Ora, nossos filhos pequenos, nossos bebês não creem no Evangelho. Deus não os ama? Não. A aliança está dizendo de maneira bastante clara que o amor de Deus é por nós e por nossos filhos. Por nossos filhos. Por isso o salmista, ele pode falar essas palavras. Ele pode falar essas palavras, não é? A ti me entreguei desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. E é a esse Deus que ele clama. Ele foi ensinado desde pequeno que ele pertencia a Deus. Ele foi ensinado desde pequeno que ele pertencia à igreja de Deus. Que o Deus da aliança era o Deus dele. Ele tinha essa convicção, porque foi ensinado por seus pais. Eu quero concluir dizendo, irmãos, que devemos conduzir nossos filhos ao batismo. Isso não é uma questão de, é a teologia deles. Não, isso é a Bíblia, é o ensino da Escritura. Devemos ensinar nossos filhos sobre o amor de Deus por eles. Temos que dizer o quanto Deus os ama. Devemos ensinar nossos filhos, e mais do que a nós, eles pertencem a Deus. Nós criamos nossos filhos para o Senhor. Nós não podemos criar nossos filhos para nós mesmos, mas para o Senhor, porque eles pertencem a Deus. Temos que ter a atitude, não é, que Ana teve, de entregar seu filhinho Samuel ali no templo para dedicá-lo ao Senhor desde sempre. Nossa atitude tem que ser essa, irmãos. Devemos ensinar nossos filhos sobre o Filho de Deus, por meio de quem todos nós somos feitos filhos dele. Esta era a convicção do salmista, de que ele pertencia a Deus desde o ventre materno. Assim, nossos filhos crescerão com o entendimento que podem orar a Deus, podem buscar o Deus da aliança e terem certeza de que serão ouvidos. E eu digo isso para os irmãos: ninguém que não seja de dentro da aliança ora e Deus ouve. Deus não tem compromisso pactual ou compromisso pessoal, íntimo, com ninguém de fora da aliança. Está muito claro que Deus tem um povo, uma igreja. Deus ouve esta igreja. É como nós lemos em 2 Crônicas 7:14 e 15 também. No verso 15 é dito: estarão atentos os meus ouvidos às orações que se fizerem neste lugar. Deus tem um compromisso com o seu povo, então Ele ouve o seu povo. Nós podemos ensinar nossos filhos que, como membros da aliança, que receberam esse sinal da aliança, eles podem orar a Deus. E Deus, sim, os ouvirá. Não é? De que eles fazem parte desse povo do Senhor. E que Deus mesmo enviou seu Filho para salvar seu povo, do qual nossos filhos fazem parte. De que Cristo, o Filho da aliança, não é? Ele clamou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Para que a bênção de Abraão se cumprisse em nós e em nossos filhos. Se tem uma convicção que nós podemos ter como cristãos reformados, irmãos, é que o Senhor é fiel à sua aliança. É por isso que nós não podemos medir esforços. É por isso que temos que nos esforçar realmente de todo o nosso coração para criá-los como membros da aliança. Jamais como pessoas que um dia pertencerão a Cristo. Não, eles pertencem ao Senhor hoje. Eles pertencem a Cristo hoje. Hoje, não é? Desde o seu nascimento, temos que conduzi-los a Cristo, como aqueles pais piedosos fizeram. É assim que nós criamos filhos da aliança, os ensinando que eles são do Senhor. Os filhos dos crentes pertencem ao Senhor, porque nós somos filhos de Abraão pela fé. As promessas são para nós e para nossos filhos. E graças a Deus por Jesus Cristo, porque é Ele, o filho de Abraão, o grande descendente, que aplica em nós, não é? Aplica em nós essa verdade. E nele, em Jesus Cristo, como Paulo diz em Colossenses 1, nós somos circuncidados, com a circuncisão não feita por mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Graças a Deus, irmãos. Amém. Vamos então orar neste momento e agradecer a Deus por sua bondade em nossa vida, irmãos. Ó Senhor, nós queremos louvar o Teu nome mais uma vez, te agradecendo, ó Deus, por Tua bondade em nossa vida,
por tua fidelidade à tua aliança, por nos dar esperança maravilhosa para nós, Senhor. Muito obrigado por teu cuidado. Muito obrigado por demonstrar o teu amor não só a nós, mas também aos nossos filhos. E por nos dar a convicção de que eles pertencem ao Senhor. De que nossas criancinhas são do Senhor. Porque nasceram no seio da igreja, são filhos da aliança. E por isso mesmo temos a grande bênção de podermos vê-los sendo marcados, recebendo o sinal do santo batismo. Sinal da tua fidelidade, da tua graça. Sinal que também, aplicado a nós, nos ensina que nós não merecemos nada, que não fizemos nada, mas o Senhor é quem opera tudo em nossa vida. Ó Deus, fortalece-nos, fortalece o teu povo para abraçarmos de todo o nosso coração essa verdade. Fortalece-nos a nós como pais, que temos que educar nossos filhos. Ó Senhor, a nossa dedicação em ensiná-los o caminho do Senhor, em inculcar a Tua lei na mente deles, em perseverar no ensino, nas orações e no testemunho, são uma demonstração de que de fato cremos no Senhor e cremos que os nossos filhos pertencem a Ti. Ó Deus, que tal como aprendemos no Salmo 22, venhamos lembrar sempre de que somos o Senhor, de que nossos filhos pertencem a Ti desde o ventre. Por isso, fortalece-nos para conduzi-los ao Senhor. Que sejamos piedosos a ponto de realmente buscarmos ao Senhor e conduzir nossos filhos à Tua vontade, às Escrituras Sagradas, ao temor santo do Senhor. Abençoa cada um dos irmãos que estão acompanhando também pela internet. Guarda-nos durante todo este dia, Senhor, para que logo mais à noite venhamos nos reunir e então Te exaltar, Te adorar em espírito e em verdade. Muito obrigado por tudo em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.